Os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria e de luto em folguedo, para que os fizessem dias de banquete e de alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Lá em Ageu capítulo 2, no verso 9, fala assim, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluias. Essa passagem de Esté, ela tem um título aqui, a festa de Purim. A festa de Purim. Eu quero colocar como o nosso título o tema dessa mensagem, a festa de Purim. O que vem ser a festa de Purim? Alguém aqui já ouviu falar de Purim? Poucas pessoas, né? Quase ninguém. Purim é uma palavra que ela é o plural de pur. Pur era um dia, a sorte, Amã lançou sorte em janeiro para ele poder condenar Mardoqueu. Depois, no desenrolar da palavra, eu vou lhe falar por que nós deveríamos praticar a festa de Purim. Até o final dessa mensagem, eu espero conseguir passar para você que nós deveríamos fazer a festa de Purim. E até hoje, essa festa, ela é feita lá. Os judeus fazem essa festa. Lá nos judeus é como se fosse o carnaval daqui do Brasil. É uma festa assim muito forte, bem reconhecida. Nós começamos a falar sobre Esté. Irmãos, lá no começo do livro de Esté, o rei Assuero, que é o mesmo rei Xerxes, né? Ele só é chamado rei Assuero aqui no livro de Esté, mas nos demais passagens ele é o Xerxes. E o rei Assuero, ele pega e começa a dar no início do livro de Esté, ele dá um banquete. Ele dá um banquete para os seus príncipes, os seus governadores, os seus maiorais, a fim de que ele mostrasse o poder que ele tinha, a grandeza do seu reino, a riqueza que ele tinha. Eu fiz uns estudos, umas pesquisas, e o reinado dele era sobre 127 províncias, ou seja, era da Ásia até a Europa, atingia praticamente o mundo inteiro. Não era uma coisa pequena, só um estado de São Paulo, por exemplo. Não, o reinado dele era muito grande, muito grande. Diz que a festa, esse banquete que ele deu, durou 180 dias. São 6 meses de festa, 6 meses de banquete. E ele serviu ali do bom e do melhor, o melhor vinho para todos que vinham a esse banquete. E ali ele, por exemplo, quem era lá da Europa vinha, eles não pagavam nada. Ele tinha ali lugar, hotel, falando sobre, como se fosse hoje, de graça. Eles viviam de graça ali durante 6 meses participando desse banquete. E o intuito dele era mostrar a grandeza, a beleza do seu reino, mostrar o que ele tinha, o que ele podia, ele era poderoso.
Diz aí a palavra que depois que termina esses 6 meses de banquete, ele aí agora vai dar um outro banquete, uma outra festa que durava 7 dias, somente para Suzã, a capital ali, onde ele tinha o seu império, o seu castelo, a sua moradia. E ali, só que nesse outro banquete de 7 dias, estava todos os moradores de Suzã, tanto grande como pequeno. Diz que enquanto ele dava aos homens esta festa durante 7 dias, a sua rainha Vasti também dava em um outro lugar a mesma festa, só que para as mulheres. E depois que ele já tinha mostrado toda a glória, toda a riqueza, tudo que ele tinha, já no 7º dia, já no finalzinho desse novo banquete, ele já estava bêbado, já estava embriagado. E aí ele pega e manda os seus 7 eunucos ir lá e chamar a rainha Vasti, que era para ele exibir ela diante deles, que ele tinha uma rainha linda, formosa, etc e tal. E ela recusa, ainda que era um erro grande da parte dele, tentar exibir a sua esposa, etc e tal, mas ela tinha que obedecer, que ele era o rei, e palavra de rei não voltava atrás, e ela deveria ir, e ela recusa, ela fala que não vai. E aqueles príncipes ali, os amigos dele, começam a aconselhar ele, que ele deveria banir ela do seu reinado, porque quando todas as províncias, o mundo inteiro, começasse a saber que a rainha, ela começou a desprezar aquilo que o rei falou, Memucã, que era um dos conselheiros dele ali, um dos príncipes dele, falou assim, ela não pecou, ela não falhou somente com você, com o rei, ela pecou contra as províncias, contra todos os homens do seu reinado, sabe, porque quando as mulheres ouviam o que ela fez, elas não vão mais dar ouvido aos seus maridos, elas vão desrespeitar as ordens dos seus esposos, e você imagina a bagunça que vai ser o seu reinado? E tem mais, rei, sabe o que você faz? Você pega de todas as províncias moças bonitas, virgens, lindas, maravilhosas, e faz um concurso de beleza aí, e aquela que agradar a você pega e coloca no lugar de rainha, para reinar em seu lugar. E aquilo encheu o coração dele, e ele falou, pense que eu gostei de um negócio desse? E ali ele faz, e começa a juntar todas as moças bonitas, virgens, formosas. Disse que elas tinham que passar por um processo de purificação durante 1 ano, para que pudesse entrar na presença do rei. E cada dia vinha uma até ele, e aí ele ficava o dia com aquela ali, depois ela voltava, e no outro dia seguinte, até que chega a vez de Radassa. Radassa era o nome de Esther. Radassa era um nome judeu, e só que Mardoqueu, que era o seu primo, né, diz a palavra que ele criou ela como filha, porque os pais dela tinham morrido. Nós estamos falando aqui, gente, de um povo que foi exilado, um povo que lembra que Davi tinha no coração o desejo de construir um templo para Deus, né? E ele queria do bom e do melhor, as melhores coisas, e que depois Salomão vai lá e Deus fala com o profeta, fala para Davi que ele não vai fazer o templo, porque nas mãos dele tem muito sangue, ele é um homem de guerra, e a casa que vão construir vai ser construída para a minha moradia, né, para a moradia da arca, que era a presença de Deus, tem que ser pura, tem que ser limpa. Quem vai construir é Salomão, lembra disso? E Salomão constrói o templo, a coisa mais linda do mundo, né? Rico,
E aí, esse templo, quando vem o Nabucodonosor e ele toma Jerusalém, esse templo é destruído e o povo de Deus é levado cativo para o exílio, né, pastor? Foi levado cativo para o exílio. E Ageu, quando aquela palavra que eu li de Ageu, que ele fala que a glória da última casa será maior que a da primeira, ele está se referindo a esse templo que foi destruído. Ele está dando um conselho ao povo. Quando Dário ele começa a reinar, ele permite que os judeus voltem para Jerusalém. Isso são 70 anos depois do exílio. 70 anos que viveram exilado. Muitas pessoas morreram ali, muitos, a maioria morreram no exílio. E uma grande parte voltou e outra grande parte ficou na Pérsia, pelo reinado de Assuero. A parte que foi embora, eles tentaram reconstruir o templo que foi destruído por Nabucodonosor. Só que agora é o seguinte, eles não tinham condição de construir aquele templo lindo, maravilhoso, de reconstruir o templo que Salomão fez, de ouro, de púrpura, de linhos finos, de toda a especiaria boa. E eles reconstroem o templo, mas fica, no nosso linguajar, meia boca. E eles começam a entristecer. E aí é onde Deus manda o profeta Ageu ir lá e falar, reanimar o povo. Ei, pode fazer que eu serei com vocês. Não tema, não se preocupe com isso. Só que do outro lado, a outra parte dos judeus, quando ele fala judeu aqui, nessa época, todos os israelitas já eram chamados de judeus, independente se era efraimita, né, se era descendente das demais tribos, mas todos eles passaram a ser chamados de judeu. E essa parte que fica lá na Pérsia, ali estava Mardoqueu, estava os pais de Hadassa. E naquele exílio eles morrem, os pais de Hadassa morrem. E Mardoqueu era um sobrinho do pai de Ester, era um primo de Ester. Provavelmente já era bem mais velho que ela. E ele pega Ester e cria como filha. E no concurso que o rei Assuero faz, Mardoqueu, que era também servo do rei Assuero, não era um príncipe, né? Não era um conselheiro, alguém que vivia dentro do palácio, mas ele era um servo daquele reinado. Ele pega e envia Ester, só que a Hadassa no caso, só que ele fala assim, você não pode falar que é judia, você não pode falar que é desse povo. Então, com as minhas palavras, seu nome será Ester. E ele dá esse nome para que, quando chegasse lá e perguntasse qual o seu nome, Hadassa, eles já iam saber que ela era judeu. E ali, beleza, ela passa no dia no concurso, e quando o rei a avista, já gostou dela, e imediatamente ele já põe a coroa na cabeça de Ester. E diz aí que a palavra vai falar que Mardoqueu, ele ia, de tempo em tempo ele ia ali, quase que todos os dias ele ia na porta do palácio, saber como é que estava Ester. Ester foi tratada por o eunuco Agai, que era o eunuco que cuidava das mulheres, na casa das mulheres, e Mardoqueu ele ficava ali
na escada ali, na portaria ali, observando para saber, ter notícias de como passava a sua filha. E ele percebe, ele escuta dois dos servos, dos príncipes do rei, tramando como matar o rei. E aí ele consegue falar para Esther, fala para o rei que esses dois príncipes dele estão tramando matar ele. O rei faz toda aquela comitiva e aquelas pesquisas, né? E a CPI, né, Paulo? Faz a CPI da questão e descobre que de fato é verdade aquilo. E aí aquilo é escrito no livro das crônicas, né, dos reis. Eu estava lendo crônicas e quando falava de algum de um determinado rei, falava assim, e no final da mensagem falava assim, e as demais coisas estão escritas nos livros das crônicas. E eu falei, mas não está escrita, porque eu já li a crônica toda e não vi, e eu não entendia que crônica era essa, que estava escrito o restante que aquele rei fez. E agora eu lendo essa mensagem, eu entendi que era o seguinte, o rei, ele tinha um livro, que o que acontecia no seu reinado, ele escrevia, era a crônica daquele rei. Por isso que hoje em dia, a gente pega mensagem, pesquisas que nós fazemos e fala assim, segundo o livro da história, né, que não está na Bíblia, fala assim, era esses livros das crônicas. E aí o que acontece? Foi escrito no livro das crônicas aquele acontecido. E o tempo passou, maravilha. Passando tudo isso, o rei resolve colocar alguém, um dos seus príncipes, como cabeça, como chefe. Abaixo dele só aquele cara, e era quem? Amã. Diz a palavra que Amã era agagita. Agagita, ele é descendente de Agag. Agag, quem foi Agag? Agag foi o rei dos amalequitas, que Saul não matou, quando Deus mandou matar. A minha cobradora, ela falava assim, por que Deus é tão mau? Por que Deus manda matar? Por que Deus manda matar aquele? Manda matar as crianças, manda matar. E eu não tinha uma resposta para ela. Mas sabe por que ele mandava? Porque eles eram, os amalequitas, eles serviam a deuses estranhos. Nós fomos criados para ser adorador. E o povo de Deus foi criado para ser adorador a Deus. Deus criou você, meu irmão, para adorar a Ele. Deus me criou para adorar a Ele. Já pensou que ingratidão da minha parte, eu agora ir lá e servir a Satanás, que não fez nada por mim. Foi Deus que me deu a vida. Ele que controla tudo. Ele que é dono de mim. Ele que é dono de você. Ele que é dono da nossa vida. Ele que nos criou. Por que agora eu vou adorar a outro? Deus. E aí, por que ele pediu para matar até as crianças? Porque aquelas crianças não tinham pecado. Se as crianças morressem ali sem pecado, eles não iam para o inferno, porque eles morreram sem pecado. O que eu quero dizer para você nessa mensagem, nesse trecho, é que aquilo que Deus determinou para fazer, faça. Por mais que pareça errado, Deus mandou, faça. Se Saul tivesse matado Agag, o troço do Amã não estava ali agora. Porque Amã é um descendente de Agag, é Agagita. Aí o que Amã, o rei faz? Pega e coloca Amã sobre os príncipes,
do mundo inteiro, de 127 províncias, colocamos aí 127 países. E aí o que acontece? O rei determina que todos se prostrassem diante de Amã. Todos se prostrem diante de Amã. Mais uma palavra, mais uma vez eu te falo, prostre-se só diante de Deus. Só Ele é merecedor de ser adorado, ser exaltado, de que nós prostramos, somente Ele. E são poucos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, são poucos como Amã, como Mardoqueu. Todos naquela época, todos prostravam diante de Amã quando ele passava, mas Mardoqueu ficava de pé. Até que alguns príncipes lá perguntam: por que você não se prostra quando o governador passa, quando Amã passa? Porque eu não posso. Eu sou de um povo que nós não prostramos diante de homem. Eu sou de um povo que nós não prostramos diante de deuses. Eu sou de um povo que só me prostro diante de Deus. Você é de um povo escolhido para prostrar diante do Senhor. E Amã e Mardoqueu não prostrava. E essa conversa chega a Amã, e ele, com muita ira, aí ele lança sorte no mês de janeiro, que essa sorte chama-se Pur, P-U-R, Pur. E essa sorte que ele lança cai no dia 13 de janeiro. Aliás, era 13 de janeiro, cai no dia 13 de dezembro, que era o 13 do ano do mês do 10º, que era o dia para matar Mardoqueu, para enforcar Mardoqueu. Só que ele não se contentava em matar Mardoqueu, ele queria matar todos os judeus. Mas era muita gente, era no mundo inteiro, era em todas as províncias. Ele chega no rei e fala assim: olha, tem um povo no meio do teu reinado que ele não segue os teus costumes e as tuas leis. Esse povo desobedece a ti, e isso não é bom para o rei. Para começar, a rainha já te desobedeceu, aí você cumpriu, fez o que deveria ter feito, baniu ela. Agora tem um povo aí que te desrespeita também, tem um povo aí que não aceita o teu decreto, o teu mandado. O que o rei faz? Ele tira o anel, entrega na mão dele. Tudo que ele escrevia, todas as leis que ele escrevia, era carimbado com o anel do rei, e não podia mais revogar. E o rei entrega para Amã, eles escrevem aquelas cartas para enviar para todas as províncias. Por que eu cheguei à conclusão que não era um vilarejo, uma província, não era um jardim, não era uma cidade? Porque lá na palavra fala que esta carta que Amã manda, ele enviava para cada província segundo a sua língua, para que eles pudessem entender. Então era como se fosse um país, cada província é como se fosse um país, né? Eu estou no Brasil, é uma língua, eu estou no Japão, é outra linguagem. E aí o que acontece? Ele envia as cartas, marcando o dia de Pur, que ia matar Mardoqueu e todos os judeus, autorizando a eles a matarem todos os judeus. Quando Mardoqueu lê uma dessas cartas, isso ele tinha tempo, tinha bastante tempo. Ele diz que ele se veste de saco, ele se humilha, ele vai para a porta do palácio e chora amargamente, e isso espalha para toda a província, e todos os judeus entram em pânico, em desespero, porque iam morrer todo mundo.
é onde Mardoqueu ele vai de saco. Por que ele ia de saco? Porque se ele tivesse bem vestido, ele seria chamado à presença do rei. Mas quem vestia daquela forma não podia entrar na presença do rei. E ele foi daquela forma e ali ficou. Fez alguém chamar Esté e explicou a situação para Esté. E você tem que fazer algo. Só que naquela época só podia entrar na presença do rei quem o rei chamasse. Se você entra de imediato, você era exterminado, morria. Mesmo sendo a rainha, qualquer pessoa que entrasse sem que o rei chamasse, morria. A não ser que ele estendesse o seu cetro, né, dando a permissão daquela pessoa se aproximar. E Esté fala assim: mas como é que eu faço um negócio desse? Quando eu entrar lá eu vou morrer, o rei vai me matar. E ele fala assim, Mardoqueu fala assim: não pensa que você vai ficar viva. No dia que descobrirem que você é do nosso povo, você também vai morrer, como todos nós. Eu vou pensar. E ela volta depois com uma resposta, mandando que Mardoqueu e todos os judeus jejuasse, orasse e jejuasse por 3 dias por ela. Querido, a resposta do teu problema está na oração. A resposta dos nossos problemas está no jejum, na oração, em descer diante do Senhor. Por mais que parecia ser impossível aquela situação, foi resolvida através do jejum e da oração. Diz Esté: ore, jejua, porque eu e as minhas mulheres também vamos, minhas moças também vamos fazer o mesmo. E ali elas jejuaram. No dia que Vasti entra na presença do rei, quando entra, ele já lança, põe o cedro diante dela assim, e ela vem e toca no cedro, tendo a oportunidade de falar. Deus é lindo, é maravilhoso. Cara, Deus é tremendo. É um livro maravilhoso, onde você vê a ação de Deus o tempo todo, o tempo todo. Tens ação de Satanás, sabe? Mas ele sempre será vencido. Ele já está derrotado. Ele já é vencido, ele já é derrotado. Ele já foi julgado. E ele já fala, o rei ali já fala para ela: até metade do meu reino eu te dou, pede o que tu queres. Eu quero que você vá num banquete que eu vou fazer, você e Amã. Ele já autoriza Amã a ir no banquete. Quando chega naquele banquete, ele novamente pergunta o que ela quer. Eu quero que você vá num outro banquete que eu vou fazer. E no segundo banquete, ele pergunta: o que está acontecendo? Peça, eu reforço a minha promessa. Quando o rei promete, querido, ele cumpre. Quando o rei promete para você, ele cumpre. Quando o rei Jesus, quando Deus promete para você, ele cumpre. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. O irmão Ednilson pode prometer e pode falhar, mas Deus jamais ele vai falhar. Se Deus prometeu alguma coisa para você, no momento certo, sabe, até parece que está demorando, mas no momento certo vai vir. No momento certo virá. O rei, depois naquele banquete, engraçado que antes disso, olha a ação de Deus, olha a ação de Deus. Diz a palavra lá atrás que o rei, ele perde o sono. Ele perde o sono. E ele começa a andar ali no palácio e ele pega um livro das crônicas e vai ler.
Como Deus é maravilhoso. E ele abre o livro e sai aonde? Na passagem de Mardoqueu, falando que Mardoqueu, numa certa feita, ele livrou o rei da morte. E aí ele pergunta para alguém ali, aliás, era o próprio Amã passando, ele ouve Amã os passos, e ele chama Amã e fala assim: esse Mardoqueu aqui, que salvou minha vida, o que fizeram para esse homem? O que deram para ele o que fizeram de bom para esse homem que salvou minha vida? Nada, não foi feito nada. Tá. O que se fará? O que o rei pode fazer a alguém? Que honra que um rei pode dar a alguém? Que ele preza, que ele confia. Só que Amã já enche o ego achando que era ele. Alguém que o rei confia, quem mais o rei poderia confiar? Além de mim, que ele colocou como o líder, como o governador geral, o príncipe, acima de todos os outros. E ele falou assim: ó, pega, veste uma veste real que o rei mais veste nele, põe a coroa real, o seu anel, pega o cavalo do rei e manda que alguém saia exaltando esse homem. Tá certo? Então você vai fazer o seguinte: você é o cara para pegar Mardoqueu e fazer tudo isso que você falou. Deus, ele vai te honrar no momento certo, querido. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Existe um tempo determinado para tudo. Você está passando pelo processo, sim. Está passando no funil. Mas pense assim, ó. Não pensa que você começou no funil lá em cima, não. Pensa que você começou pela parte mais fina. O contrário. Que você começa pelo funil e daqui a pouco vai. Pensa dessa forma. Não pensa que você caiu no funil livremente e vai ter que passar pelo estreito. Não. Pensa o contrário, que o funil estava ao contrário. Que você está passando pelo funil apertado, mas depois vai, ó, as vitórias vão chegar. Quando você passar por aquela parte apertada, as coisas vão clarear, vão melhorar. Oh, aleluia. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. O funil pode estar apertado agora, mas vai chegar um momento que você vai chegar na parte arregalada. Glória a Deus. E aí Esther dá o banquete. E o que é que você quer, Esther? Fala, até metade do meu rei eu te darei. Tem alguém no teu reinado que quer matar a Mardoqueu. E aí ela se abre e ela fala quem ela é, que ela é judia. Mardoqueu é o seu pai. Mardoqueu é aquele cara que foi exaltado pelo rei. É aquele cara que salvou a vida do rei. Só que é o seguinte, esse Amã que você está vendo aí, ele não quer matar só Mardoqueu. Ele quer matar Mardoqueu e todos os judeus, e a mim também. E o rei se enfurece e ele sai, corta a cabeça, vai lá fora. Eu imagino que ele pensa assim: o que eu vou fazer agora? Esse cara é o meu cara de confiança. Esse cara é o que eu vou dormir e ele governa no meu lugar. E diz que ele está lá. Quando ele volta, ele está prostrado sobre o leito
o leito de Ester, prostrado sobre o leito de Ester, implorando para que ela pedisse para o rei para não matar ele, que ele já sabia que a sentença dele estava decretada já. Só que o rei, aí agora ele já pensa diferente, ele já acha que ele estava tentando molestar a mulher, e ele já chama os homens e determina, mata ele. Um ponto que eu passei, que eu gostaria muito de falar, é sobre o conselho. Os príncipes deram esse conselho para o rei, mas a mulher de Amã deu um outro conselho para ele, que ele fizesse uma forca para enforcar Mardoqueu. Ela não teve um pensamento de Deus. Não, aquele pensamento mau de Mardoqueu, o inimigo dos judeus, ela também tinha. Quando você for pedir um conselho, ora a Deus. Ora a Deus e peça o conselho para um homem de Deus. Peça um conselho para alguém que você sabe que é homem de Deus. Porque você vai pedir um conselho para alguém que está totalmente fora da verdade, fora da palavra de Deus? O tempo está indo embora. Falta muita coisa, mas eu vou concluir, que é para... O tempo já foi. Quando o profeta Ageu vai lá e fala para o rei Zorobabel, que eles tinham que continuar a construção do templo. Provavelmente, com as minhas palavras lá, provavelmente ele falou assim, mas nós não temos nós não temos dinheiro para construir o templo. Você imaginou o templo de Salomão? E agora a gente vai construir um templo meia boca, de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito? E ele falou: ei, o Senhor estará com você. É ele e Josué, o sumo sacerdote. Vocês precisam, juntamente com o povo, fazer o templo. O Senhor mandou falar que a glória da última casa será maior que a da primeira. A glória da última casa será maior da primeira. Deus, ele não é igual o rei Assuero, que ele quer mostrar a riqueza que tem. Deus, ele não está ligando para o ouro que você tem, não, Timas. Ele não está ligando para a melhor roupa que você tem, não. Ele não quer saber se a sua casa é a mais linda, mais maravilhosa, não. Quando ele fala que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, não é que a casa será mais linda que a primeira. A última casa, a casa não será melhor, não será maior, não. Sabe por quê? É que quando ele fala que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, é que a glória do templo novo de Israel seria Jesus. Jesus é que iria entrar naquele templo, é essa glória que ele estava preparando para o povo de Israel. Você entendeu porque eu e você precisamos agora fazer a festa do Purim também? Porque Ester e Mardoqueu, eles lançam agora a festa do Purim. Purim era o plural, é o plural de Pur. No dia em que os judeus iam morrer, no dia 13 de dezembro, o rei Assuero pegou e permitiu, eu estou correndo para chegar lá. O rei Assuero permitiu para Ester que ela decretasse uma nova lei.
como Amã estava completamente errado e o rei não podia revogar aquela lei que foi carimbada com o seu anel, como se fosse a própria palavra do rei, ele permite agora Esté escreveu uma outra carta, e que os judeus tivessem a autoridade, a autorização do rei para se defender naquele dia, e que eles se reunissem, todos os judeus se reunissem, e todos aqueles que viessem atrás deles para matar, que eles matassem. Só que aí o rei já tinha restituído, já tinha matado Amã, já tinha matado os 10 filhos de Amã, já tinha pendurado eles na forca que era para Mardoqueu, e já tinha permitido, já tinha dado a casa de Amã para Esté, que Esté passa para Mardoqueu. Mardoqueu agora era o rei, o governador, ficou no lugar de Amã. Aleluia. E aí, até fugiu da memória. Eu viajei tanto que fugiu a passagem que eu ia falar. Aí agora Mardoqueu passa a ser governador. E todos os judeus e todos da província já obedeciam ao mandado de Mardoqueu. Os príncipes de todas as províncias já começou a temer a Mardoqueu, e eles ajudavam os judeus, porque eles temiam Mardoqueu, porque Mardoqueu crescia, e quando chega o dia dos judeus morrer, eles se reúnem, e com auxílio dos governadores, com auxílio dos príncipes, eles matam todos aqueles que vinham atrás deles. Deus é bom e maravilhoso. O que nós temos que fazer, querido, é obedecer ao Senhor, é obedecer a voz do rei. Quando o rei determina para nós, não há nada que venha nos destruir, não há nada que venha nos derrotar. E até hoje eles fazem a festa de Purim, até hoje eles comemoram o Purim. Diz que no dia que eles comemoram lá, a primeira coisa, eles lêem todo o livro de Esté. Todo o livro de Esté é proclamado naquele grande evento. E toda vez que fala o nome de Amã, eles vaiam, recusando, eles vaiam. E sempre que fala o nome de Mardoqueu e de Esté, eles aplaudem. Satanás pode preparar ciladas para você, mas se nós andarmos na presença do Senhor, Satanás não tem poder contra nós. São muitos pontos aqui que a gente pode aprender com Esté. Uma mulher de coragem. Ela arriscou a própria vida. Já pensou se nós tivéssemos a coragem daquela mulher? Nós cristãos, nós servos de Deus, tivéssemos a coragem daquela mulher para entrar nas bocadas aí, para buscar a alma para Jesus? Olha a determinação daquela mulher. Não vai orar, não vai comer, ninguém vai comer durante 3 dias. Eu vou fazer isso também. Você já imaginou aí, Aureni, um jejum de 3 dias? Jejum e oração. Ela determinou, e eles fizeram, e a resposta veio. A sua resposta está na oração, querido. A nossa resposta está na oração. Oh, aleluia.
Deus é bom e Deus é maravilhoso. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Ó Deus, Tu és bom, Senhor. O tempo todo Tu és bom, Tu és maravilhoso. Oh, aleluia. Senhor, obrigado por esta palavra. Que o Senhor possa, Deus amado e santo, colocar o desejo no coração do Teu povo, para Te servir, Senhor, só Te servir, Te adorar. Meu Deus amado e santo, aleluia, que o Senhor possa nos dar, Senhor, entendimento dentro da Tua palavra a cada dia, que nós possamos, ó Deus amado e santo, meditar, Senhor, porque diz a Tua palavra que nós erramos por não meditar nas Escrituras, Senhor. Nós falhamos por não meditar na Tua palavra. Deus amado e santo, venha nos revelar o Teu querer, nos revelar a Tua vontade, que nós possamos ter, Senhor, coragem de Esther, Senhor, a determinação daquela mulher, a determinação de Mardoqueu, Senhor, aleluia, para que nós possamos fazer a Tua vontade, para que nós possamos fazer o Teu querer, Pai. Meu Deus, que nós não venhamos querer falhar, errar, Senhor, como Saul, que nós venhamos Te obedecer. Ó Deus amado e santo, uma pequena desobediência, Senhor, o que provocou, Pai amado e santo, o que provocou, ó Deus, nós vimos uma atitude maligna de Satanás, tentando impedir, aleluia, que Jesus viesse ao mundo, porque diz a Tua palavra que Ele é o leão da tribo de Judá, e Amã queria destruir o povo de Judá, Senhor. Incentivado por Satanás, ele queria destruir, Senhor, aquela esperança, aquela glória que o Senhor estava preparando para a última casa, Pai. Ó Deus amado e santo, a minha casa pode estar suja, destruída, Senhor, aleluia, mas quando eu abrir, Senhor, a porta da minha casa, do meu templo, para Ti, Senhor, e o Senhor Deus Jesus entrar nela, será limpa, e a glória da última casa será maior que a da primeira. Venha, meu Deus, trabalhar em nós de forma especial, de forma gloriosa. Venha nos ensinar a cada dia a fazer o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Que nós não venhamos querer a desobedecer, a pecar, porque tem uma recompensa quando nós Te obedecemos, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. E o pecado, a desobediência de Saul, teve, Senhor Deus, a escolha que ele fez de poupar a vida daquele homem. Quando ele escolhe a poupar, a desobedecer-Te, teve lá na frente, Senhor, o resultado. E toda vez que nós desobedecemos, mesmo que nós Te pedimos perdão, mesmo, Senhor Deus, que nós nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor é fiel para perdoar, mas a consequência do nosso pecado, do nosso erro, virá, Senhor. Então esclarece isso ao nosso coração, abre a nossa mente, para que nós não venhamos querer errar, nós venhamos ter força, Senhor, contra o pecado, contra as hostes de Satanás. Venha abençoar o Teu povo, Pai, é o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, amém. As palmas exaltam o Senhor Jesus, amém.